Pessoal, Diego Pereira por aqui mais uma vez, dessa vez para a gente falar dessa convocação do Carlo Ancelotti, como prometido, né, no último vídeo. A gente falou da vitória do Arsenal sobre o Burnley por 1-0 e eu fiquei de comentar um pouquinho a minha opinião sobre a convocação de Carlo Ancelotti, convocação da seleção brasileira. Então, primeiro, vamos aos nomes, né, que o professor Carleto trouxe para a seleção brasileira. Os goleiros são Alisson, Ederson e o Everton. Aliás, eu vou fazer isso aqui comentando, tá, gente? Porque é bem bizarro, né? Alguns nomes aqui da lista do Carlo Ancelotti é bastante questionável. Então vamos lá. Alisson, machucado, não tem tido uma sequência no Liverpool, mas é o goleiro da seleção brasileira. Acredito que até a Copa do Mundo esteja recuperado, então até aí tudo bem. Ederson faz uma temporada pífia no futebol turco, no poderoso futebol turco. Aliás, com muitas falhas nas últimas rodadas do campeonato turco. E aí, para surpresa de todos, o Everton. O Everton convocado para a seleção brasileira. Eu gostaria muito de entender a convocação do Everton. Muita gente sabe que eu sou corintiano aqui no canal. Alguns não, agora todos estão sabendo. E eu, obviamente, vou defender a convocação do Hugo como uma opção para o banco de reservas, porque o Hugo é pegador de pênalti. Agora, alguém que me tentar convencer de que o Everton é pegador de pênaltis tanto quanto o Hugo, vai precisar de muito esforço para isso, tá? Vai precisar de muito esforço para isso. Agora, eu quero deixar de lado aqui o lado clubista da coisa. Por quê? O Hugo não tá vivendo um grande momento. No jogo contra o Botafogo mesmo ele ficou olhando 2 gols do Arthur Cabral. Agora, gente, o Everson do Atlético Mineiro não vive uma melhor fase do que o Everton? O Fábio do Fluminense, injustiçado a carreira inteira por não defender a seleção brasileira como deveria, não vive uma melhor fase do que o Everton? O Gabriel Brazão, goleiro do Santos, naquele horrível Santos de 2026, no Santos atual, né? Não vive um melhor momento do que o Everton? Eu realmente gostaria de entender, essa convocação é bizarra. Aí vamos lá, para as demais bizarrices. Alexandre, isso daí dispensa comentários, porque é inacreditável, é inaceitável o Alexandre na seleção brasileira. Bremer faz uma boa temporada no futebol italiano. Danilo é outra convocação bizarra. O Ancelotti disse que é o homem de confiança dele. Meu Deus, ele não é o homem de confiança do Leonardo Jardim no Flamengo. Não entendi. Vamos lá. Lateral esquerdo, Douglas Santos. Passa extrema confiança, né? Aliás, gente, lateral esquerda de Roberto Carlos. Lateral esquerda de Gilberto. Lateral esquerda de Marcelo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Zagueiros, Gabriel Magalhães e Ibañez, craque. Léo Pereira do Flamengo. É uma convocação da seleção brasileira ou é o Leonardo Jardim relacionando os jogadores para o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Que forçação de barra, gente, pelo amor de Deus. A zaga do Flamengo faz um pastelão na temporada atual. Time eliminado pro Vitória na Copa do Brasil fez um papelão. A zaga do Flamengo não transmite confiança nenhuma. Aí você vai me dizer, mas os caras não vão ser titular. Mas e se precisar? É esses caras que a gente vai colocar? É esses caras que o Ancelotti vai ter à disposição? O que esse cara tem na cabeça, gente? Meu Deus, vamos lá. Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Não tá tendo muita opção mesmo para lateral direita. Acho que seria o Wesley mesmo, o Militão tá machucado. Marquinhos, enfim. Agora, vamos lá. Danilo, Ibañez, Léo Pereira. Será que o Murilo do Nottingham Forest, no ano passado pelo menos, eleito o melhor jogador do clube na temporada, não é melhor do que nenhum desses três? O Thiago Silva, atual campeão com o Porto,
não é melhor do que qualquer um desses três? Faça-me um favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo do Botafogo, talvez a convocação mais justa aqui, uma das, né? Mais justas aqui, o Danilo. Grande convocação, grande nome. Fabinho e Lucas Paquetá é piada. Fabinho e Lucas Paquetá é piada. Ah, mas vai levar quem no lugar do Lucas Paquetá? Você queria quem? Levasse o Andrei Santos? Poderia levar o Andrei Santos? É renovação dessa seleção ou não é? O que é isso? Fabinho, gente, o cara joga no poderoso futebol da Arábia Saudita. E o Lucas Paquetá, pelo amor, né, gente? Tem gente dizendo que o Lucas Paquetá tá voando no Campeonato Brasileiro. E o Matheus Pereira tá jogando o quê? Paintball. Tá jogando fute-mesa? Tá jogando beach tênis o Matheus Pereira? Ah, gente, pelo amor, faça-me um favor. Injustiça com o Gabriel Sara. Gabriel Sara que fez uma temporada. Já que. Ah, mas o Gabriel Sara joga no futebol turco. Você tá falando mal do futebol turco. Mas ele não tá levando o Ederson. Cadê a coerência? A seleção francesa tá levando o Kanté pra Copa. O Kanté joga no Fenerbahçe. Não tem problema levar um jogador que joga na Turquia. Ele tá levando um zagueiro que joga no futebol árabe também. Enfim, injustiças à parte, né? E os atacantes, Endrick, né? Esse ao lado do Danilo, talvez uma das convocações mais justas, né? O Endrick, portanto, ele que teve uma passagem relâmpago pelo Lyon, deve retornar ao Real Madrid agora depois da Copa do Mundo. A temporada praticamente acabou para o Lyon. Enfim, o time dele muito ruim, né? Muito limitado também. O Endrick é um baita jogador, mas o time do Lyon é feio que dói. Aliás, para ser feio tinha que melhorar um pouco. Gabriel Martinelli, do Arsenal, mais um jogador de confiança do Carlo Ancelotti. Igor Thiago também, convocação justa do Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, né? Dispensa apresentações, dispensa comentários. Luiz Henrique do Zenit, a gente pode contestar a questão da liga, o Luiz Henrique jogar num futebol muito fraco, que é o futebol russo, mas é um jogador que já demonstrou potencial, já demonstrou confiança, já adquiriu, né, no caso, a confiança do treinador, pelo que ele apresentou nos jogos com a camisa da seleção brasileira, então, indiscutível a convocação do Luiz Henrique. Matheus Cunha do Manchester United, carregou também ao lado ali do Casemiro, o time do Manchester, né, a retomada do Manchester United na Premier League, inclusive conseguindo a classificação para a Champions League, né, para a próxima edição da Champions League. Rafinha do Barcelona, chovendo molhado, né, era óbvia a convocação do Rafinha, do Vinícius Júnior, e aí duas surpresas. A primeira surpresa positiva, a convocação do Ryan, né, Ryan que faz uma temporada gigantesca pelo Bournemouth e que tomara que faça pelo menos 2 gols no jogo de amanhã contra o Manchester City. E aí, por fim, a convocação de Neymar Júnior. Pessoal, eu sempre fui fã do futebol do Neymar. O Neymar, para mim, é um dos maiores talentos recentes da história do futebol brasileiro, quiçá um dos talentos do futebol mundial. Mas a convocação do Neymar, ela escancara que a seleção brasileira não é momento, que a seleção brasileira vai muito além do mérito, né? Tem muita coisa ali por trás, tem muita coisa de bastidor que a gente desconhece, porque, gente, o Neymar ele não consegue decidir jogos contra o Recoleta. O Neymar não consegue ajudar o Santos contra o Curitiba, num estádio para 45 mil santistas apaixonados. O Neymar tropeça na bola. O Neymar não consegue correr. O Neymar pode ser decisivo, ele tem um passe genial, uma finalização, bate pênalti como ninguém. Sim, é verdade.
Mas quando eu falo da meritocracia na seleção brasileira, e porque eu defendo a ideia de que a seleção brasileira é momento, por que, que o João Pedro não está nesta convocação? O cara tem 15 gols na Premier League, jogando num time horroroso que é o Chelsea, que poderia ter aí outros nomes para chamar a atenção no seu elenco, como o Cole Palmer, como o Enzo Fernandes, enfim, outros jogadores, outros craques. O Estevão infelizmente se lesionou, mas poderia ajudar a carregar o piano também no Chelsea. Não é o caso. Então João Pedro tem sido o destaque dessa equipe do Chelsea numa temporada horrorosa da equipe de Londres. Mas mesmo assim, na liga mais competitiva do mundo, o cara marcou 15 gols. E o Neymar tem 15 jogos com a camisa do Santos, atuando pelo Santos na atual temporada. É isso. A convocação, então, ela se baseia no histórico. Se for por histórico, então acho que a gente poderia pensar em trazer alguns medalhões aí, né? Principalmente para as laterais, um Cafu, um Maicon, um Roberto Carlos, um Marcelo, não é? Já que é por nome, por histórico, por passagens lindas com a camisa da seleção brasileira. O que o Neymar ganhou com a camisa da seleção brasileira, além de Copas Américas e Copas das Confederações, né? Mas entenda, gente, a crítica é sobre a meritocracia, é sobre quem ficou, é sobre quem foi deixado para trás, né? Alguns aqui que foram convocados, eu tenho sérias críticas, como a convocação do Everton, que para mim é a mais absurda de todas, a mais inacreditável de todas. O Lucas Paquetá tem todo um merchandising que a gente conhece muito bem, que a gente sabe como é que funciona, como é que a banda toca. Influência, né? Influência externa na seleção brasileira. Mas é bem triste e inexplicável a ausência de jogadores como Murilo, como Gabriel Sara, como João Pedro. Né? Então, realmente é bem triste. O próprio Matheus Pereira do Cruzeiro fazendo uma temporada incrível. O Hugo Souza, que já demonstrou a sua qualidade, a sua capacidade em pegar pênaltis. E a seleção precisa disso. Assim como no futebol americano a gente tem lá o time de especialistas e a Copa de 2014 deixou isso bem escancarado, né? Quando a Holanda troca o Silensen pelo Cru nos minutos finais daquela decisão contra a Costa Rica e o goleiro pega, se eu não estiver enganado, simplesmente 3 penalidades naquela decisão e garante a classificação da Holanda. Será que o Brasil não visualiza esse cenário? Será que isso não é possível com a seleção brasileira? Então o Everton é esse pegador de pênaltis especialista? Não sei. Bom, essas minhas percepções dessa convocação meio estranha da seleção brasileira. É uma convocação que divide o povo, muita gente feliz, muita gente animada com a convocação do Neymar Júnior. Eu não sei se eles acreditam, e eu vejo muitos vídeos nas redes sociais, né, do Neymar Júnior destruindo a Espanha na Copa das Confederações de 2013. Gente, são 13 anos de diferença, né? O Neymar não é mais o mesmo. O Neymar não consegue jogar no Santos, ele não... Quantos gols o Neymar tem na temporada? Alguém sabe dizer? Quantas participações para gol o Neymar tem na temporada? Então, será que a seleção brasileira é mesmo por mérito? É momento de quem está melhor? A gente já viu, né? Outras ocasiões aí de jogadores que foram injustiçados por não serem convocados, e eu falei aqui no início do vídeo o caso do Fábio do Fluminense, por exemplo. O próprio Neymar em 2010 deveria ter sido convocado pelo Dunga e não foi, ao lado do Ganso, que poderia ter mudado a história daquela seleção e talvez tivéssemos uma sorte maior, uma sorte melhor naquele duelo contra a Holanda com o Neymar em campo. Neymar, Robinho, enfim, né, e o próprio Paulo Henrique Ganso. Mas eram muito jovens, né? Então não foram convocados.
Mas a gente vê isso se repetir com frequência na seleção brasileira. Essas convocações esquisitas. Fred, né, sendo convocado. Richarlison. Enfim. Mas é isso. Vamos... Assim, a torcida é pela seleção brasileira sempre. Não vai deixar, a gente não vai deixar de torcer para a seleção brasileira. E quando entrar em campo, toda a torcida para todos os atletas que estiverem lá nos representando. Mas que é frustrante você ver a ausência de alguns nomes que deveriam estar nessa lista e de outros que não deveriam nem passar perto, nem serem cogitados e estão sendo convocados. Como é o caso do Danilo, do Alexandre, do Léo Pereira, do Fabinho, do Everton, né? Mas enfim, não quero ficar repetitivo demais, essa é a minha análise da convocação do Carlo Ancelotti. Agora é torcer para que a seleção tenha aí um bom desempenho, né? Eu já tenho para mim que a seleção não é favorita para essa Copa do Mundo, mas quem sabe, né? Um acaso do destino, a seleção brasileira possa conseguir algo melhor nesse torneio com esses 26 que foram convocados. Tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa o teu like, teu joinha, compartilha, comenta aí se você concorda, discorda de mim, se você acha que eu estou viajando aqui na minha análise, deixa aí nos comentários que eu quero ler, eu quero compartilhar, quero bater esse papo, trocar essa ideia com você. Tamo junto, forte abraço, valeu!